preparado para receber a palavra? Amém. Amém. Você veio com esse coração. Deus, fala comigo. Amém. Fala comigo. Eu quero uma palavra hoje. E essa palavra é uma das nossas reuniões lá em Portugal. Eu trouxe essa mensagem para a igreja de lá. E eu estava orando e o Senhor falou assim: traga para essa igreja também, né? Faz parte, né? Faz parte deste povo abençoado. E eu quero compartilhar com vocês, são 3 tipos de palavras, de pessoas que eu quero trazer. Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar aqui. Todos nós estamos no reino de Deus. Amém. Você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Estamos no reino. Então eu quero falar de 3 tipos de pessoas que estão no reino. 3 tipos: os espectadores, os seguidores e os discípulos. Em qual delas eu me encaixo aqui? Os espectadores. O que seriam esses espectadores? Aqueles que estão no reino. Aquele que assiste qualquer espetáculo. Aqueles que vão assistir algo. Eu vou lá, muitas vezes a gente fala assim: eu vou assistir o culto hoje. Eu vou assistir. E culto não é para assistir. O culto é para cultuar a Deus. Aleluia. Cultuar é adorar, é reverenciar, é se entregar. Eu vou cultuar, eu vou à igreja, porque eu vou cultuar ao Deus que eu sirvo. Porque eu amo e eu tenho o maior prazer de estar na presença de Deus. Espectadores. A gente vê no tempo de Jesus, muitos deles religiosos, os religiosos da época, os fariseus, iam assistir. Eles achavam que Jesus estava fazendo um espetáculo. E o que estava fazendo? Tem os seguidores. É aquele que segue. São aqueles simpatizantes do reino de Deus. É legal lá, eu gosto de ir lá. As pessoas são legais, as coisas é legal, o movimento é legal, é aquela coisa, eu gosto, sou simpatizante e eu vou lá porque eu quero receber a minha bênção. Eu quero a minha bênção. E eu vou lá e eu fico lá esperando a manifestação do poder de Deus na minha vida. E tem a terceira pessoa, que são os discípulos. Sabe o que é um discípulo? Discípulo é um aluno, é um estudante que aprende com os ensinamentos que está ouvindo, que vive o que está aprendendo. É aquele que é transformado pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. É a mesma coisa que as nossas crianças, né? Principalmente na alfabetização, né? A professora, né? A Tereza também, né? Professora, vão lá ensinar, né? A ler, a escrever. Está ensinando para quê? Para que eles possam ler, para que eles possam escrever, para que eles possam lidar com a escrita, com a leitura. Jesus é o nosso mestre que nos ensina para que a gente possa praticar, para que a gente possa vivenciar, para que a nossa vida seja transformada. A criança passa a não ser mais analfabeta. Aleluia. Agora ela é alfabetizada. Ela pode ler os letreiros, ela pode ir a qualquer lugar. Ela sabe aonde ela vai, ela tem um destino. Discípulo é aquele que é transformado, não é mais o mesmo, mas está em processo constante de transformação. Não é uma transformação,
eu mudei aqui, já pronto. Não, estamos sempre em transformação. Discípulo, aquele que vive milagres, é aquele que tem revelação de quem é Deus, porque vive como Cristo deseja. Glória a Deus. Aí eu faço uma pergunta: aonde eu me encaixo aqui? Simplesmente espectadores? Aquele que vem para assistir um espetáculo? Religiosos? Seguidores, aquele que está seguindo, mas simplesmente eu sou simpatizante. Legal, eu gosto. É legalzinho lá, muito bacana, gosto. Ou eu estou me tornando verdadeiramente discípulo de Jesus? E eu quero fazer aqui uma narrativa, não sei se vai ser muito longa, mas você sabe que eu vou começar a tirar versículo, não consigo, e Deus amplia cada vez mais. E eu quero falar de Jesus e os seus discípulos. Aqui em Lucas capítulo 10, do verso 1 ao verso 3. Jesus começa a fazer a sua missão, certo? Jesus, ele veio para trazer salvação. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre nós. Arrependei da vida que você tem levado até agora e me segue. E aqui, dentro de toda aquela multidão que estava com ele, tem uma missão de 70 discípulos. Algumas versões falam 72. Não sei se a sua é 72, a minha é 70, mas isso não tem tanta importância. Diz assim, Lucas 10, 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e os mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Uma missão, uma ordem. Ele separou 70, designou e os enviou. Vai, vocês são os meus cordeiros, vocês têm o reino. Vocês receberam o reino. Vai, ide curar, ide libertar, ide levar a salvação. Vai. O Senhor, quando chama para que a gente adentre ao reino, cada um de nós recebemos uma missão e um envio dele. Somos enviados para realizar a obra que ele tem proposto para as nossas vidas. Quer dizer, que quando ele te chamou, ele já te capacitou para você ir e realizar a obra. Ide. Mas você vai estar no meio de lobos, cuidado, vai ser pessoas que não vão entender, que não vão muitas vezes te aceitar, que não vão. Então preste atenção, vocês são cordeiros, os meus cordeiros, e eu estou enviando, eu estou te capacitando, e vão. E eles obedeceram. No verso 17 diz assim, a volta dos 70. Eles obedeceram, eles foram enviados. E diz assim, verso 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Admirados que eles estavam curando, libertando, e os demônios que estavam oprimindo aquelas pessoas, elas eram libertas. E disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu entendo, porque eu já vi que ele já foi caído, condenado. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor Jesus
eu já dei poder. Se eu te enviei, se eu te nomeei, se eu pedir para que você fosse em meu nome, você já está capacitado para realizar a obra. E nada do inimigo, porque ele já é o inimigo que Jesus já via pelos olhos da fé, esse inimigo derrotado, caído, não vai mais subsistir, porque Jesus venceu e ele deu à igreja a vitória sobre todas as forças demoníacas. Você, meu amado, nós temos força, capacitação, autoridade contra o quê? O diabo, contra a morte, contra o pecado, contra este mundo, contra a nossa própria alma, que nos quer prender para não obedecermos a verdade da palavra de Deus. Mas ele diz aqui no algo, em verso 20, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Sabe por que o demônio tem que obedecer? Porque o teu nome está escrito no céu. E se o teu nome está escrito no céu, você tem autoridade sobre todas as coisas satânicas, malignas, e do mundo e de nós mesmos. Ele se sujeita porque você é meu. Você é meu cordeiro. Você é protegido por Deus. Nada pode causar dano algum se você estiver sendo o meu discípulo. Meu discípulo. Maravilhoso, não é? Agora volta um pouquinho em Lucas 6. Lucas 6. Desses 70, Lucas capítulo 6, versículo 12. E ele diz aqui, dos 70 Deus escolhe 12. 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Jesus nada faz sem antes orar. Meu amado, por que você tem feito todas as coisas sem orar? E depois você não sabe por que as coisas não dão certo. O próprio Cristo nos ensina que antes dele tomar qualquer decisão de escolher os 12 apóstolos, 12 discípulos e se tornarem 12 apóstolos, ele vai orar. Quantas vezes você levanta da cama e já vai, faz a sua agenda, isso, vou fazer isso, sem orar e pedir a direção de Deus. E falar, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso ou aquilo? O Senhor quer que eu vá aqui ou vá ali? Não quero nem orar porque eu quero fazer isso, já decidi, eu vou fazer e pronto. Talvez a gente não ponha as prioridades nos lugares que elas devem estar. Muitas vezes Jesus não é a prioridade da nossa vida. Nessas coisas que mais nos interessam e mais nos alegram. Jesus, para separar os 12, ele ora. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Apóstolo é enviado. Eu os envio as ovelhas perdidas de Israel. Simão, o qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, o que foi o seu traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de todas as suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e os curava a todos. Nós vemos 3 tipos de pessoas aqui seguindo Jesus: os espectadores, os seguidores
dos discípulos. Jesus, na sua presciência, ele sabia do coração daquelas pessoas porque estavam indo atrás dele. Muitos queriam assistir um espetáculo. Religioso gosta de espetáculos. Seguidores queriam ser curados, libertos. Mas havia discípulos no meio. Porque você assiste o espetáculo, você sai, nem se lembra mais do que foi dito, do que foi falado. Se você vai lá como um seguidor e não foi curado, não foi liberto, não vou mais. Não aconteceu nada comigo. Eu fui lá com tanta expectativa, lá, de ser liberto, curado, e nada me aconteceu. Parece que a gente está num restaurante que eu fui comer uma comida e não gostei muito dessa comida e vou buscar outro restaurante. Mas será que eu tenho coração de discípulo? Quantos aqui queriam só milagres? Quantos aqui saíram sem voltar? Porque já foram curados, já foram libertos e seguem a sua vida. Mas o que aconteceu com essa multidão? Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos folhear a palavra de Deus hoje. João 6. Será que todos esses que foram ver um espetáculo, espectadores, os seguidores, permaneceram com Cristo até o fim? Independente do que é, em qualquer situação que eu estou vivendo, eu estou tendo a chama, o fogo, do amor, da paixão por Cristo. E aqui, em João 6, ele está falando. E ali tem judeus, gentios, tem todo esse povo, discípulos. Verso 41, João 6, 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz, pois, ele desci do céu? Eles viam Jesus como um homem comum, Maria, sua mãe, José, esposo da sua mãe, seus irmãos. Não é esse aqui, comum? Como que ele fala que desceu do céu? Quantas vezes você questiona quem é o seu Deus? Quantas vezes questionamos Deus por aquilo que a gente acha que deve ser, não por aquilo que Ele é? Verso 43, respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Você tem murmurado? Questionado? Porque a sua vida não muda, a sua casa não muda, as coisas não mudam? E a gente sempre murmura contra o próprio Cristo. E no verso 48 ele diz: eu sou o pão da vida. O alimento, Jesus é a palavra. O pão significa a palavra, o alimento que eu e você precisamos para nos manter íntegro, para nos manter como discípulos de Jesus. E ele fala assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aquele maná caiu do céu. Quando eles não podiam plantar, quando eles estavam no deserto, eles não tinham como sobreviver, desceu o maná. Deus deu o maná diário, o pão nosso de cada dia. Mas eles morreram. Mas Jesus estava falando de um pão de eternidade, de alimento que nos vai permanecer por toda a eternidade. Você tem comido deste pão? Tem se alimentado deste pão? E ele disse, 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não estavam entendendo o plano espiritual, a revelação que Jesus estava trazendo. Aquele que é só espectador não vai entender. O seguidor não vai entender. Quem vai ter revelação é quem é discípulo. Vai ter revelação de que ele está falando. A sua carne, talvez eles estavam pensando assim: Jesus está falando de canibalismo, comer carne humana. Jesus estava falando dele se entregar, de se oferecer a sua vida, derramar seu sangue por todos os homens. Quem crê e comer deste pão, beber deste suco, você tem a vida eterna. 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Você vai morrer, você vai perecer. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A promessa de estarmos na eternidade com Ele. Quando nós fazemos a Santa Ceia do Senhor, estamos fazendo a aliança: Senhor, eu estou me alimentando de Ti, eu estou bebendo de Ti, eu estou em aliança até que o Senhor venha me buscar, até aquele dia. Promessa. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quantos hoje não priorizam a Santa Ceia? Passam meses sem sentar à mesa, sem sentar e desfrutar de tudo que a mesa tem, de tudo que Jesus já fez. Os espectadores religiosos não têm importância. É só um pão ali, fazer uma... É religioso. Os seguidores, então, não entendem que aquela mesa é cura. Aleluia. Tem saúde, tem vida, tem força, tem vigor. O que eu estou falando? Que nem o povo lá no deserto, que Deus mandava o maná, e eles chegaram ao ponto de falar: estamos com fastio deste pão vil. Pode imaginar? Estou com fastio deste pão, dessa palavra, desse alimento enojado. Fastio, estou enojado deste pão vil, sem calor. Como você tem tratado esse comer do sangue da palavra de Deus, do pão da vida? Como você tem tratado as coisas do reino de Deus com seriedade? Mas queremos milagres, queremos bênção, queremos isso, como se o Senhor fosse aquele garçom que vem te servir. Verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comunhão, intimidade, relacionamento, viver milagres. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aquilo que foi feito, eu me entrego. Sou um adorador. Eu me entrego a Ele, a minha vida e tudo que eu tenho dele. 58. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Promessa. Amém. Você crê? Amém. Esse discurso é duro. É duro de ouvir. É duro para que eu possa me posicionar como discípulo do Senhor. Oh, Deus. Verso 60, presta bem atenção. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem não pode ouvir? Jesus nos chama a atenção nessa manhã.
Queremos ser discípulos? Se eu querer ser discípulo, esse discurso não é duro. Glória a Deus, Senhor. Mas para quem é espectador e seguidor, pastora, você não tem outra palavra para trazer nesta manhã, eu quero a bênção, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai fazer isso, que Deus... Sim, meu Pai. Mas se eu não ouvir esse discurso, não vai ter bênção. Não vai ter bênção. Não adianta insistir, porque ele não vai ouvir. As mãos dele não estão colhidas para não nos abençoar, os seus ouvidos não estão agravados para não ouvir as nossas orações, seus olhos não estão fechados para nos abençoar, para não ver. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E ele não vai ouvir. 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse: isto escandaliza-vos? Mas que coisa, para que falar isso? Para que não imagina, nada como nós, né? Verso 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele estava falando não do homem normal, do homem espiritual que ele era. O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Essa palavra é para trazer Espírito, é para trazer vida na nossa totalidade. Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Depois de Jesus falar que era tudo isso, propor essa vida abundante, essa vida eterna, e falar da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vida, muitos pegaram. Muitos espectadores foram embora. Muitos seguidores foram embora. Não era isso que eu queria ouvir. Você pode imaginar Jesus falando todas essas promessas maravilhosas e o povo se voltando para trás. Verso 67, Jesus, ele é sim e não. Jesus era enfático. E ele fala assim no verso 67: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos, e temos crido, e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Como que nós podemos te abandonar? Como eu posso te rejeitar? Como eu posso querer estar fora da tua presença? Não ter alegria de orar, não ter alegria de jejuar, não ter alegria de ir para lá, não ter alegria de estar na igreja, não ter alegria de estar na presença de Deus, não ter alegria de estar na igreja. Como? Oh Deus! Não tem. Por quê? Não é discípulo. E Pedro tem a revelação. Para onde eu irei? Aleluia! Como salmista aqui, né? Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para onde eu vou? Sem a tua presença eu não sou nada. Não posso nada. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Vida que me alimenta, que me sustenta, que me fortalece, que renova, que traz vida. Porque ele tem a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vem. Ele morreu por mim, meu amado. Ele morreu por você. Ele tomou o nosso pecado, ele tomou a nossa morte, ele tomou a nossa maldição. Ele fez tudo. E
E temos dificuldade de adorar esse Deus, de se render a esse Deus, de entregar a esse Deus. Ainda achamos que nós somos o dono de mim mesmo. Eu sou o dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. Discípulo é aquele que aprende a palavra de Deus. Aprende com Jesus. Fala, Senhor, eu quero ser um bom aluno. Eu quero ser um bom estudante teu. Muitos foram embora. Oh, Deus. Dos 12. Deixa eu ver a hora aqui. Dos 12, 3 eram mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, primos de Jesus. Aonde Jesus estava, esses 3 estavam coladinhos com Jesus. Lá no Getsemane, quando Jesus estava agonizando e pediu: vamos lá, vamos orar comigo, vamos vigiar comigo. Porque ele estava em agonia, porque ele tinha que derramar a sua alma, o seu querer. O afastar de Deus, Pai, para ele era muito grande. E ele foi orar a noite inteira, orando: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a sua. A nossa alma crucificada ali. O próprio Cristo teve que crucificar sua alma, senão ele não conseguiria passar pela cruz por mim e por você, porque ele tinha que separar do Pai. Não era a dor física que ele ia passar, não eram as injúrias, não eram as injustiças, era porque ele ia separar do Pai, porque o pecado nos separa de Deus, e ele sabia, e ele ora a noite inteira. A tensão era tão grande que ele começou a suar gotas de sangue que escorria pelo chão. E cientificamente fala que quando uma pessoa está num estágio de maior tensão, de dor, os poros não sai mais água, sai sangue, que rompe os vasos sanguíneos. E os discípulos adormeciam. Mas você não pode orar nem uma hora comigo? Pedro, Tiago e João. Eles não tinham a dimensão da dor que Jesus já estava sentindo. Meu amado, você não tem a dimensão da dor do sofrimento quando nós não somos discípulos do Senhor. Nós não sabemos. Parece que a nossa vida está gerando só em torno do que eu acho, que eu penso, que eu... A gente não pensa em agradar aquele que se não agradou a si mesmo, mas ele quis agradar a Deus. Por amor de mim, por amor de você. No monte da transfiguração, estava lá Pedro, Tiago e João. Viram a glória aonde Jesus seria glorificado. Estavam com ele. Mas desses 3, tinha um que era mais próximo de Jesus. De 70, 12, de 12, 3, dos 3, 1. Apóstolo João. João 13. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 21. Aqui Jesus está fazendo a última ceia com seus discípulos, iniciando a nova aliança em Cristo Jesus. Era a ceia dos judeus, e dentro, terminando a ceia dos judeus, ele vai instituir a Santa Ceia, que é um memorial. Dois sacramentos importantes nosso é o batismo e a Santa Ceia, que é a renovação da nossa aliança com Deus. O título aqui do meu é: O Traidor é Indicado. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Ele escolheu Judas Iscariotes, debaixo de oração, conhecia o coração de Judas, e assim mesmo
Ele dá oportunidade para Judas até o último instante. Deus não te rejeita jamais. Se você é um seguidor, se você é um espectador, Ele não desiste de você, até que você se torne um discípulo. Amém. Mas passa pelo nosso querer, nosso livre-arbítrio. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. De quem? Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. João amava porque ele estava mais próximo. João não deixou Jesus por nada. Quando Jesus estava sendo crucificado, estava Maria Madalena, as mulheres que o seguiam e o apóstolo João lá. Cadê os outros discípulos? Cadê Pedro? Cadê os outros? Foram embora. Mas João permaneceu com Jesus em todo o tempo, em toda a sua dor, em toda a sua agonia. Ele estava ali. E aqui ele estava o quê? Na mesa. Sabe, coladinho com Jesus. Então Simão Pedro fez o sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Pedro, bom sanguíneo, né? Curioso, queria saber de quem ele estava falando. Quem era? Quem era? E ele vai perguntar para quem? Para aquele que estava mais perto, aquele que tinha a revelação, aquele que ouvia a voz de Jesus, aquele que estava com os ouvidos atentos. E ele pergunta. Inclinando ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Muitas vezes a gente quer saber algumas coisas, né? E eu tenho que perguntar para Jesus: o que o Senhor quer? O que é? Me responda. Inclinando ele, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, o filho de Simão. Jesus responde? Sim. Se eu estiver coladinho com ele, Jesus responde? E sabe, aquela mesa, aquele pão, aquele bocado de pão molhado no vinho, simbolizava a pessoa mais ilustre desta mesa, o convidado mais ilustre, é que ganhava o pão molhado no vinho. Sinal da pessoa mais importante. Jesus fez isso com Judas. Deu. Você vê a oportunidade que Jesus dava a Judas de mudar o seu coração. Em todo o tempo. E João teve a revelação de quem era. Porque eles estavam pensando que poderia ser eles, né? Oh meu Deus, será que sou eu? Será que, não é? E após o bocado entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que fazes, faz-o depressa. Já sabia que ele ia fazer essa obra, mas deu oportunidade para todos. Meu amado, você não sabe a dimensão como Jesus te ama. Nós não sabemos. Nós não temos a dimensão, nós não temos essa condição humana de saber a dor, o sofrimento, o amor que Ele fez por mim e por você. João teve revelação. João viu Jesus, primo, viu Jesus, homem, carne, viu Jesus passando por tudo que Ele passou, viu Jesus morto, viu Jesus sepultado, viu Jesus ressurreto e ele viu Jesus glorificado no Apocalipse. A revelação de Jesus glorificado, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o mundo, vencendo tudo por amor de mim e de você. Como estamos dentro desse cenário? Aleluia, Senhor. Que tipo de cristão eu sou?
Que tipo de cristão eu quero ser de hoje em diante? Oh Deus. Um seguidor? Um espectador? Ou um discípulo? Vamos aqui em João 8. 31 e 32. João 8, 31, 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se vós permanecer. Permanecer é montar residência. É tabernacular. É estar fixado na palavra, em Jesus. Aí então, verdadeiramente sereis meus discípulos. E quando você se tornar discípulo, você vai ser liberto. Você vai ser curado. Você vai ser próspero. Você vai receber de tudo que eu tenho do reino para a sua vida. Tudo. Você vai desfrutar. Não só na eternidade, mas já vai desfrutar esta eternidade que começou o dia que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. E a ordem de Deus é Mateus 28, está fechado. Passeamos na Bíblia hoje. Glória a Deus. Oh Deus, oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de Jesus subir derradeiro, ele chega aqui para os seus discípulos, Mateus 28, 18, ele diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Fazei o quê? Seguidores? Fazei espectadores? Fazei discípulos. A ordem é: torna-se um discípulo para você fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os olhos. Amém. Ensinando-os a guardar. Ensina a palavra, a guardar, a praticar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Não é só falar de Jesus, é ser discípulo, praticante dessa verdade, ser transformado para gerar discípulos para Ele. Não seus seguidores, não seus espectadores, é de Cristo, ensinando a palavra, para que ele se torne um discípulo transformado, liberto, curado, para ser luz, para ser sal nessa terra. E ele tem uma promessa: e eis que estou convosco de vez em quando, algumas vezes, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Você nunca estará sozinho, nunca vai sentir solidão, porque aquele que te guarda está com você dia e noite. Você quer ter experiência com Jesus? Você quer viver milagres? Você quer ter revelação? Você quer ver a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério? Seja um discípulo de Jesus. Essa manhã, o Senhor nos chama para sermos discípulos, porque nós temos um grande mestre que nos ensina. Todas as vezes que nós nos reunimos na presença dele, ele nos ensina. Queria que você abaixasse.
sua cabeça. Duro é esse discurso. Como você está dentro deste cenário? Como filho de Deus, filha de Deus? Até agora você foi espectador? Ou só seguindo? Ou você é discípulo? Ou quer se tornar discípulo de Jesus? Que tipo de cristão você deseja ser? Se você ser somente um espectador, a sua vida simplesmente não vai mudar. Você não vai ter transformação desde o dia que você aceitou a Cristo. Você continua o mesmo. Simplesmente seguidor, simpatizante, não vai haver mudança. E não vai gerar mudança daqueles que estão ao seu redor. Mas se você quiser ser um discípulo, você vai ver o tesouro que você tem dentro de você, que só está esperando a entrega do seu coração a Ele. Que você possa nesta manhã receber essa palavra sem todo o discurso, mas se arrepender, pedir perdão, se alinhar com Deus, porque Ele está aqui para realinhar a nossa vida com Ele. Porque nesta manhã Ele quer você como seu discípulo amado, aonde está com Ele, e reconhece que Ele é o seu verdadeiro tesouro, que vai viver milagres, vidas transformadas, vai receber revelação da parte de Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Fale com Ele. É você, Deus. Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu
Sarados, restaurados nossos altares contigo, porque nós descobrimos que o Senhor é o nosso tesouro, o bem mais precioso da nossa vida, e queremos valorizar este presente recebido, Pai, por revelação nesta manhã. Eu declaro cada um de nós perdoados, limpos, purificados, santificados, para vivenciar tudo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Obrigada, Jesus, obrigada por renovar o nosso altar diante de Ti, a alegria, a paz, o refrigério, a nova esperança sobre as nossas vidas, Papai. Nós Te louvamos, nós Te damos ações de graça, Senhor, e nós já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.